Agora o assunto é saúde. Você já fez alguma dieta maluca? Tem aquela da sopa, tem a da lua também, da proteína, a dos pontinhos. Enfim, quase sempre elas não dão o resultado esperado, inclusive podem trazer prejuízos à saúde. Veja agora na reportagem da Viviane Santos e do Ever Centurion alguns mitos e verdades sobre os alimentos. Academias lotadas e cuidados redobrados com a alimentação. O corpo perfeito é um desejo cada vez mais frequente entre os brasileiros. Um corpo bem definido, com bastante massa muscular. É nessa busca incansável que muitas pessoas acabam sendo atraídas por diferentes tipos de dietas que entram e saem da moda e que nem sempre trazem o resultado esperado. Lívia já encarou várias receitas que pareciam milagrosas. Dietas de líquidos, dietas de sopas, dieta dos pontos, dos carboidratos, mas nenhuma deu resultado, porque toda vez que eu terminava de fazer, que eu parava de fazer, eu engordava, às vezes até mais do que o que eu tinha conseguido perder. O que eu vejo de maior malefício nesse tipo de dieta é a restrição dos nutrientes. O nosso corpo precisa de vários nutrientes. Ele precisa tanto do carboidrato, tanto da proteína, quanto da gordura. E essas dietas restringem muito. Segundo especialistas, as dietas funcionam de forma momentânea e por isso não deixam as pessoas satisfeitas e nem saudáveis. Toda dieta restritiva, o paciente vai perder peso. A questão é, será que essa dieta está equilibrada, está balanceada, está adequada para esse paciente? Natália acredita que está no caminho certo. Faz 3 anos que eu faço academia com personal e eu também estou fazendo dieta com nutricionista. Você acha que está no caminho certo? Com certeza, sempre um acompanhamento do profissional da área é o caminho certo, porque você sempre vai estar prezando a saúde. Ter bom senso é a principal dica na hora de buscar o corpo ideal. Ninguém engorda 10 quilos em um mês. Geralmente as pessoas vão engordando progressivamente, são gramas, durante semanas ou meses. Então a perda de peso ela tem que também ser progressiva. Não pode ser uma dieta radical, de emagrecer muito rápido, porque o organismo vai tentar recuperar esse peso que perdeu muito rápido. Não adianta, pessoal, não existe milagre, é importante bastante dedicação e também ter cuidado. Vamos continuar falando sobre isso, por isso eu recebo aqui no estúdio do Televerdade a nutricionista Adriane Lemos. Oi, Adriane, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu começo perguntando o seguinte para você. Beber água em jejum ajuda a emagrecer? É um mito ou é uma verdade? Mito. Por quê? O que promove a perda de peso nada mais é do que o balanço energético negativo, ou seja, comer menos e gastar mais calorias. Por falar em líquido, tem gente que acaba dizendo o seguinte, olha, beber líquido durante as refeições pode causar barriga. Isso existe ou não? Não existe uma relação em consumir líquido durante a refeição e o aumento de gordura abdominal, né? E a questão do açúcar. A gente sabe que tem o consumo do açúcar, que é muito presente em vários alimentos, inclusive até escondidos, que a gente nem sabe que tem o açúcar. E quando a gente troca o açúcar mesmo, o pozinho branco, pelo adoçante, é prejudicial ou vale a pena trocar? Olha, depende. Os edulcorantes, que são os adoçantes artificiais, eles são indicados quando o paciente tem alguma patologia, no caso um diabetes. Para perda de peso, ultimamente, devido à polêmica que existe em torno dos edulcorantes e as pesquisas recentes, nós não estamos indicando. E a questão do açúcar mascavo? É importante trocar o refinado pelo mascavo? É importante trocar por opções mais saudáveis. Você pode estar trocando o açúcar refinado por um açúcar mais saudável, ou mascavo ou demerara. Uma pergunta que a gente tem recebido bastante aqui, doutora, é a seguinte, questão dos alimentos ricos em carboidratos. Comê-los à noite ajuda a engordar? O que ajuda a engordar é o excesso de calorias. E essas calorias podem ser provenientes de carboidratos, proteínas ou lipídios. Então é ideal que à noite o nosso metabolismo diminui, que a gente consuma alimentos mais leves, ou seja, com menor quantidade de gorduras, carboidratos, lipídios. A gente está vendo agora umas imagens de coisas que são realmente tentadoras. Quem gosta de arroz é um prato cheio, tem também salgados, pães, enfim, frituras. São coisas que realmente chamam a atenção porque são apetitosas, mas são verdadeiros vilões da saúde, né? Na verdade, os verdadeiros vilões da saúde aí no momento são os alimentos ricos em sódio, açúcar refinado e gorduras, principalmente as gorduras saturadas e as gorduras trans.
Tem a questão, por exemplo, do açúcar, do sal, né, como você disse, o sódio, mas a questão da farinha branca. A farinha branca tem um lado prejudicial? É importante sempre buscar uma farinha integral ou não? Com certeza. As farinhas integrais, elas fornecem fibra, né? E as fibras, elas são importantes no bom funcionamento do nosso organismo, principalmente do nosso intestino. Então é importante ter essas opções mais saudáveis, preferir farinhas integrais. Me diz uma coisa, doutora, falando em questão do açúcar, eu confesso, sou um formigão assumir, tem muita gente que eu conheço que não vive sem um doce. É possível consumir açúcar de uma forma sem culpa? É possível consumir o açúcar de uma forma saudável? E como é essa receita? Com certeza. O que faz a gente ganhar peso são os exageros. Se eu gosto de um docinho, eu não preciso ser radical e cortar totalmente da minha dieta, porque isso faz com que você fique mais compulsivo e tenha mais vontade de comer doces. Então eu falo que a gente tem que comer com moderação. Não existe alimentos proibidos numa dieta. Existe sim, consumo com moderação. E substituir o refrigerante. Tem gente que é viciado em refrigerante e pensa, olha, eu vou tirar o refrigerante da minha alimentação do dia a dia, vou substituí-lo pelo light, diet ou zero. Adianta alguma coisa ou não? Na verdade, as opções diet, light ou zero, eles são opções com menos calorias. Mas, de forma geral, os refrigerantes são muito ruins. Nutricionalmente, são muito ruins. E a questão do shake? Está na moda consumir shake e fala, olha, substitua uma refeição por um shake. De alguma forma, tem algum prejuízo para a saúde? Com certeza, porque os shakes não fornecem todos os nutrientes adequados para a nossa saúde. Então, substituir uma alimentação equilibrada que contenha carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais por um shake não é saudável. É o seguinte, Adriane, vamos para o intervalo agora, bem rapidinho. Daqui a pouquinho, logo no próximo bloco, quando a gente voltar, a Adriane continua com a gente aqui no estúdio e fala mais sobre esse assunto, mais verdades e mitos envolvendo as dietas e também os alimentos. A gente volta já já. Nós já estamos de volta com o Televerdade falando sobre saúde e hoje o tema envolve os mitos e as verdades sobre dietas e também alimentos. Eu vou pedir para o Daniel agora colocar algumas imagens para a gente que está em casa enquanto a doutora Adriane responde para a gente. Por exemplo, achocolatados. Adriane, essa questão dele que a gente fala é muito saboroso, muito gostoso, mas tem uma grande quantidade de açúcar, 80%, é muita coisa, né? Muita coisa. O que nós indicamos? Utilizar o cacau em pó, 70% cacau. É uma opção mais saudável de estar colocando o achocolatado aí no seu leite sem estar com essa quantidade muito grande de açúcar. O sabor continua o mesmo? O sabor continua o mesmo. Então tá bom, agora a próxima imagem, por favor, Daniel. A gente é possível colocar na tela essa questão assim, ó, não coma carboidrato sem a proteína. Realmente existe, tem que ter a combinação dos dois? Tem que ter. Olha, para um bom funcionamento do organismo, nós precisamos ter carboidrato, proteínas, vitaminas, sais minerais e lipídios. Um não funciona sem o outro. Então, não é ideal restringir nenhum nutriente da dieta. Então, aquela dieta que fala, vamos cortar o carboidrato e apostar só na proteína é um perigo também, né? É um perigo. Por quê? A dieta da proteína, ela promove perda de peso muito rápido, mas ela aumenta colesterol, né? Traz problemas renais, então não é bom para a saúde. Próxima foto, por favor, Daniel, coloca pra gente agora aí na tela. Essa questão é o seguinte, ó, você comeria 22 pacotinhos de açúcar? É claro que não, né? Mas então por que estamos bebendo refrigerante? Tem muito açúcar mesmo? Muito açúcar. Esse é o grande problema dos refrigerantes. Ele contém muito açúcar. E são açúcar que nós não conseguimos ver, né? Então você não tem noção a quantidade de açúcar que você está ingerindo por dia. Então, nós costumamos falar que os refrigerantes são calorias vazias. Então, tá certo. Mais uma foto, por gentileza. Olha só, um brigadeiro, saboroso brigadeiro, 90 calorias e também tem a mesma quantidade numa maçã. Mas não é só a caloria que importa para emagrecer, né? Na verdade, não é só caloria, né? Nós temos que nos preocupar com os alimentos saudáveis, que fornecem nutrientes e não somente calorias. Legal. Essa foi a Adriane Lemos, nutricionista. Muito obrigado por essa verdadeira consulta para os nossos telespectadores que estamos em casa e muito obrigado pela sua participação. Obrigada.